Nesse vídeo eu vou tratar contigo a respeito da Vale, que recentemente reportou o resultado do segundo trimestre de 2026, teve uma queda expressiva no lucro líquido. Vamos entender o que aconteceu. Vem comigo. Salve, salve investidor, como é que você está? E aqui está a Vale, que quase alcançou, olha só que interessante, na verdade até alcançou os R$ 90, ó, duas vezes inclusive, testou em abril de 2026 e testou em fevereiro de 2026 e depois entrou numa trajetória aqui de correção, caindo seus 15%. Mas ainda assim, no ano, a ação acumula uma alta de 5,98%, abaixo do Ibovespa, mas o Ibovespa só está sendo sustentado de fato, especialmente por conta de Petrobras. A alta do petróleo impulsionou a alta de Petrobras. E aí quando você bate o olho aqui e vê índice preço-lucro de 32, cara, está extremamente cara. Eu vou vender. Isso aqui é múltiplo de VEG. Não é bem assim. Quando a gente fala de empresas de commodities, não é incomum você ver um múltiplo alto e a ação ainda assim estar barata eventualmente. Como assim, Luan? Índice preço-lucro alto, a ação está barata. É o que acontece. O índice preço-lucro leva em conta o preço e o lucro. Só que o lucro, a linha final, nesse tipo de empresa, não raro, essa linha final está poluída. Poluída. Pelo quê? Por itens não recorrentes ou itens que não afetam o caixa. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo da Irani, small cap aí, que também reportou resultado recentemente. A Irani, o resultado líquido dela é afetado, sabe pelo quê? Por variação do valor justo dos ativos biológicos, florestas, por exemplo. E eu te pergunto, por que a variação no valor justo das minhas florestas afeta o meu lucro líquido? Porque contabilmente é assim que é feito. Só que eu te pergunto, essa variação no preço, no valor justo, afetou a geração de caixa? Reduziu a geração de caixa? O quanto a empresa gerou de caixa no período? Não, né, Luan? Só variou ali o preço. Então, não afetou a geração de caixa. Então, nesse tipo de empresa especialmente, você tem que tomar muito cuidado com o lucro líquido. Você tem que focar na geração de caixa. Existem empresas que você não precisa ficar tão atento nisso, que geralmente a geração de caixa corresponde ao lucro líquido. Mas, em Vale, Klabin, Suzano, Petrobras, você tem que ficar atento a isso. Porque, por exemplo, em Petrobras, você pode ter prejuízo ou queda forte no lucro líquido, mesmo a empresa gerando bom caixa, por conta da variação das reservas. Isso pode acontecer. Aconteceu, sabe quando em Petrobras? Na pandemia, quando o petróleo foi a $30, então as reservas perderam valor justo. Teve variação negativa no valor justo dos ativos da companhia. Então, isso acontece. Então você precisa praticamente ignorar o índice preço-lucro nessas empresas, não tem jeito. E aí o mercado adaptou para um outro múltiplo, que é o múltiplo EV sobre EBITDA, que aqui está em 7,83. Só que está em um múltiplo que também vai te enganar. Sabe por quê? Quanto que estava esse múltiplo em 2020? 5,34. Teoricamente, excelente momento para comprar. E até foi se eu peguei no fundo da pandemia. Mas olha só aqui em 2021, o múltiplo estava em 2,34. Você fala, melhor momento para comprar. Sabe quanto a ação estava custando aqui? R$ 120. Pior momento para comprar. A ação desabou para R$ 50, um drawdown superior a 50%. Agora que o múltiplo está ali em 7, 8, né? 7 para 8, é um bom momento para comprar? Não dá para avaliar dessa forma. É uma ilusão a gente achar que vai conseguir avaliar o melhor momento de compra em ações de commodities. Mesmo com o múltiplo EV/EBITDA ou EV sobre EBIT, não vai conseguir. No fundo, empresa de commodity ou empresa extremamente cíclica, você tem que fazer uma máxima filtragem. Primeiro que tem que ser, idealmente, a menor posição do seu portfólio. E segundo, que a gente precisa alocar, e aí psicologicamente isso é difícil, mas alocar após gigantescas quedas. E só as melhores empresas. Você só vai pegar as melhores, tem que ser muito cauteloso nisso. Se você pegar empresa, eu vejo pessoal fazendo isso com petróleo. Ah, Luan, fala aí de Azevedo e Travassos. Que? Fala aí de Brava Energia. Eu não vou ficar falando quando você tem o que é melhor. Sabe? Fica procurando problema ainda mais em empresa de commodity, cujo risco operacional é maior. A volatilidade do EBITDA é muito maior. Qualquer pico de endividamento já é super arriscado. Olha a dificuldade de empresa de commodity. Você tem dificuldade de avaliar indicadores fundamentalistas. Você tem dificuldade de comprar no melhor momento. A maioria das empresas sofre demais em ciclos de baixa, mesmo as grandes. Olha o que está acontecendo com a CSN. E ainda por cima você vai lá e procura pimentinha? Não, você tá maluco. Sendo assim, esse tipo de empresa você só compra após grandes quedas. Grandes quedas. Foi o que aconteceu ali quando chegou a 50. Foi uma queda muito grande, né? Porque a ação chegou aqui na casa de 120, como eu falei, e caiu aqui para o fundo de 40, 50. Aqui fez muito sentido, um drawdown pesado. Mas o minério de ferro poderia ter ido muito abaixo de $90. Isso é imprevisível, então a ação poderia cair ainda mais. É que o minério estabilizou ali entre 90 a $100, que é o preço que ele está estabilizado agora. Mas o que salvou também o resultado da Vale, de não ficar estagnado, é a diversificação de negócios.
E outro detalhe de empresas de commodity, algo que vem sendo cada vez mais adotado pelas empresas. A diversificação de negócios está salvando essas empresas, especialmente num cenário onde a China já não cresce mais tanto quanto antes. Então a Klabin vem diversificando negócios, a Suzano está melhorando, mas ainda está bem concentrada em celulose. A WEG, por exemplo, é uma empresa que deveria ser cíclica, mas não é por causa da diversificação de negócios e diversificação geográfica. Então a diversificação de negócios vem sendo cada vez algo mais importante em empresas cíclicas. Porque, de um lado, eu tenho ali o meu negócio que é mais rentável e lucrativo, mas isso só acontece quando eu tenho um boom de demanda, quando a demanda é muito forte, e eu não sei quando isso vai acontecer, eu fico na dependência especialmente de outros países, e outros negócios que não produzem tanta rentabilidade, mas pelo menos eles me dão ali uma receita um pouco mais previsível, com menor variabilidade, e me ajuda a suportar esses períodos onde a minha receita não cresce tanto, especialmente do meu principal negócio, por exemplo, minério de ferro com Vale. Meus custos de despesas continuam aumentando por conta da inflação, então pelo menos eu consigo suportar esse período de baixa demanda pelo meu principal negócio com mais tranquilidade. Amortece um pouco a volatilidade. Isso é importantíssimo. Assim como a carteira de investimentos precisa de algum nível de diversificação para amortecer os períodos difíceis, as empresas de commodities vêm adotando essa postura. E no caso da Vale, foi melhor do que se pensava. A diversificação de negócios, principalmente em cobre e níquel, está impulsionando os resultados. Antes de eu te mostrar isso, deixa eu só lembrar aqui para você que teve um anúncio de dividendos, sendo, tecnicamente, 1,56 JCP, agora 17,5% de imposto, e 46 centavos efetivamente de dividendo, que até 50 mil continua isento. Então, líquido, esse JCP vai ser de 1,28, tá? Vou arredondar para 1,29. Pode ter ajuste no futuro, conforme dito aqui no fato relevante. Aí eu somo com os 46 centavos, eu tenho 1,75 líquido por ação. O preço atual é de 76, né? Então isso aqui vai me dar um dividend yield líquido de 2,3%, né? Se a empresa me pagar isso trimestralmente, eu estou falando de um yield que poderia chegar a 9% e pode ir além. Por que que pode ir além? Porque a empresa anunciou um novo programa de recompra. Ela pretende a aquisição de até 100 milhões de ações ordinárias. Lembrando que a Vale está no novo mercado, detém apenas ações ordinárias na Bolsa de Valores, não tem Vale 4 ou Vale 11. Prazo de 18 meses, o que é costumeiro, e no final das contas, esse volume de 100 milhões de ações representa 2,3% do número de ações em circulação, que é o free float. Você pega aqui na composição acionária da Vale, você tem aqui, ó, o total de ações sem as ações tesouraria, tá? As ações tesouraria são aquelas ações que podem ser canceladas a qualquer momento pela tesouraria, tá ali em posse dela. Ela pode vender, inclusive, também. Diferentemente dos fundos imobiliários, que agora podem fazer recompra, mas eles precisam cancelar as ações, eles não podem fazer venda. Então aqui é diferente, mas enfim, o total de ações sem as ações tesouraria, a gente está falando de 4,2 bilhões de ações, a ideia é reduzir em mais 100 milhões. Então, eu tenho 183 milhões de ações tesouraria, eu poderia chegar a 283 milhões. Depois, se eu cancelar tudo isso, vai ser bastante coisa, viu? Porque daí eu vou chegar a aproximadamente 5%, né? Eu posso chegar a 5% do free float. E aí, se eu corto isso, se eu cancelo tudo isso, eu diminuo drasticamente as ações disponíveis no mercado. E eu que já sou sócio de longo prazo da empresa, passa a ter um lucro por ação maior, uma participação maior, um dividendo por ação maior. Então é uma forma de remuneração, que é muito adotada em países que tributam dividendo. No Brasil, provavelmente essa técnica será cada vez mais adotada, mas não vai ter uma adesão tão drástica assim pelas empresas, especialmente porque ainda existe a isenção até 50 mil. A hora que acabar essa isenção, se em algum momento ela acabar, aí os programas de recompra serão muito mais utilizados, porque daí a eficiência fiscal do dividendo vai ser completamente dizimada. Mas por hora não é isso. Sendo assim, a minha remuneração em Vale pode ultrapassar 10%, considerando recompra mais dividendo total de um ano. Isso falando dos preços atuais. Para quem pegou Vale a 50, a remuneração ainda é maior, né? Se a gente pegar aqui esses 2,30 e dividir por 50, quem tem a 50, estou falando de 4,6% de yield, vezes 4, 18%. Então, olha o potencial, né, de remuneração que Vale tem quando você compra lá no fundo do poço. Se não, daí não faz sentido, né? Porque, como eu falei, é muito difícil de acertar timing. E Vale é o seguinte, se você comprar no preço errado, você está lascado. Imagina quem comprou a 100. Claro que existe um detalhe, que quando as ações de commodity estão muito elevadas, muito caras, geralmente é porque elas estão ali com uma receita e uma geração de caixa absurda. Isso possibilita a alta distribuição de dividendos. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vou até pegar os dividendos de Vale ali em 2021, 14,65 por ação. Você tem noção de receber tudo isso? Então, pelo menos você minimiza as perdas com um alto dividendo. E é sempre importante lembrar o óbvio.
Eu não posso avaliar o resultado que eu tenho no investimento apenas com a valorização ou desvalorização dele. Eu tenho que avaliar o retorno total, especialmente quando a gente fala de empresas que distribuem muito do seu caixa. E no caso dos fundos imobiliários, isso ainda é mais importante. Porque se eu só olhar para o preço da ação ou o preço da cota, eventualmente eu posso ter tido um bom lucro, porque a empresa distribuiu um caminhão de dividendos, mas aí eu vi que a ação se desvalorizou, eu falo, perdi dinheiro. Você não perdeu dinheiro. Se você teve uma geração de caixa no seu bolso que superou tranquilamente a queda nas ações, você ganhou dinheiro. O óbvio precisa ser dito muitas vezes. E antes da gente continuar aqui, trazendo os detalhes sobre a queda no lucro líquido de Vale, diretamente ali no resultado trimestral, eu quero te dar um recado aqui do nosso parceiro, que é a EQI Investimento. E aqui está a tela do meu aplicativo da EQI Investimentos, que é uma corretora do grupo BTG Pactual, muito segura, recebe prêmios constantes de bom atendimento ao cliente. E veja como é fácil investir aqui nessa plataforma. Estou com o meu aplicativo, eu vou clicar aqui, investir. Cliquei no botão investir e aí tem as mais diversas opções: previdência, renda fixa, renda variável. Vou clicar aqui em renda fixa, nesse porquinho. E aí tem diversas opções aqui. O mercado está fechado agora, mas quando você clicar com o mercado aberto, você vai ter diversas opções para investir. Tem aqui a abinha do Tesouro Direto. Vale ressaltar que não faz a menor diferença você investir no Tesouro Direto aqui dentro ou lá na plataforma do Tesouro. Prefiro por aqui, é mais conveniente. Você tem a seção de renda variável. Esqueça carteiras recomendadas, isso é incompatível com a nossa filosofia de investimentos. Eu vou clicar aqui em negociar. E é aqui eu busco pelos ativos, ó que fácil. Já aparece Vale aqui para mim, se a minha intenção é comprar Vale, Axia Energia, Itaú, PetroRio e etc. Eu clico e faço a compra. Eu ainda tenho criptoativos, ó. Bitcoin, para quem quer conveniência, consolidar tudo numa corretora só, tem aqui a possibilidade de comprar Bitcoin a partir de R$ 100. No mais, você tem aqui seção de previdência, esqueça COI, produtos estruturados, isso aqui também é incompatível. Foco em previdência, renda fixa, renda variável, criptoativos. E fundo de investimento, tem fundo DI também que ajuda bastante a você deixar o seu caixa. Então conheça a EQI, o QR Code está na tela, link na descrição. Abra sua conta, teste, veja se faz sentido, se vale a pena. É a corretora que a gente recomenda aqui no canal Mirai Invest. Então, indo aqui para o último resultado reportado de Vale, para você entender direitinho o que aconteceu, é sempre importante lembrar que a comparação é sempre na ótica anual. O que é a ótica anual? Comparar o segundo trimestre de 2026 com o segundo trimestre de 2025. Eu não posso comparar com o primeiro trimestre, que é a comparação trimestral. A empresa até traz aqui a comparação trimestral, mas ela é inválida, porque ela desconsidera sazonalidades. É preciso considerar a sazonalidade. Existem períodos específicos onde eu vendo mais, outros que eu vendo menos. Eu preciso comparar trimestre com trimestre. Na ótica semestral faz sentido também, porque eu estou comparando o primeiro semestre de um ano com o primeiro semestre do outro ano. E a receita líquida de vendas em dólares cresceu 17%, número extremamente positivo. E isso não veio da alta do minério de ferro, como eu falei. Veio da alta, que eu já venho falando, do cobre e do níquel, especialmente o cobre. O cobre, que é algo que está prejudicando o custo da VEG, que é um componente importantíssimo, um insumo importantíssimo para a VEG, isso está beneficiando a Vale, que diversificou os seus negócios e ela está ganhando mais dinheiro com cobre. E aí, enquanto o minério de ferro está aqui, meio que andando de lado, o cobre disparando, assim como o níquel, e por mais que o principal negócio da Vale seja o minério de ferro, isso é parcialmente compensado pela alta dos outros negócios. Algo similar está acontecendo com a Itaúsa, em que você nota o Itaú tendo resultados bem consistentes, mas não é uma alta expressiva de resultados, subindo 8, 9%, enquanto os outros negócios da Itaúsa, que são menores, vinham ocupando cada vez maior posição no resultado total. E aí, no final das contas, o resultado total da Itaúsa acaba sendo superior ao resultado isolado do Itaú, em termos de crescimento. É isso que eu venho falando também a respeito da Itaúsa. Pois bem, né? Na ótica anual eu cresci 19 aqui e 17 aqui. Não há o que falar. Claro que a gente precisa considerar também a conversão dessa receita para reais. E aí eu tenho um problema, porque o câmbio se valorizou. Quando eu digo câmbio se valorizou, eu estou falando que o real brasileiro se valorizou frente ao dólar. O problema é que a receita da Vale é dolarizada. Então eu tive um crescimento de 17, só que quando eu faço a conversão, eu preciso compensar isso aqui por conta do real ter se valorizado no período. Olha só aqui, peguei o gráfico de um ano do dólar. Então olha o que aconteceu.
queda de 8%. Então isso aqui impacta nessa alta. Então a alta em reais foi inferior, nem bateu 10%. Ainda assim, um bom resultado. Só que aí eu tenho um problema, né? A evolução dos custos e despesas, que cresceram 20% e 16% aqui. Então isso aqui é problemático porque eu não consigo diluir tanto, né? A ideia para eu conseguir gerar valor e crescimento sustentável ao longo do tempo é eu conseguir gerar um crescimento da receita acima da taxa de crescimento dos custos e despesas totais. Aqui, né, 17 versus 16, ok. Só que no trimestre aqui em menção, os custos e despesas subirão mais. Então isso aqui foi levemente negativo. Nada que você tenha que puxar os cabelos e se preocupar, não. Um trimestre não muda completamente uma empresa, até porque na ótica semestral eu ainda tô com um crescimento maior. Então foi levemente negativo, só isso. E o meu EBIT ajustado, o EBIT é o indicador mais importante que o EBITDA, inclusive, sabe por quê? Porque ele já desconta as despesas com depreciação e amortização. Isso é importantíssimo. Como diz o Warren Buffett, por mais que a depreciação e amortização não afetem o meu caixa, com exceção da regra contábil nova IFRS 16, que se refere ao direito de uso do arrendamento, nesse caso, o direito de uso eu tenho que pagar, né, o arrendamento, se eu parcelei, por exemplo, em vários meses. Então, esse pagamento, que é uma despesa de depreciação, é um pagamento que teve desembolso, afetou meu caixa. Então, com exceção disso, né, do direito de uso, a depreciação e amortização não afetam o caixa imediatamente, mas elas irão afetar em algum momento esses componentes, depreciação e amortização, essas despesas. Vão afetar, porque eu preciso investir para, pelo menos, manter meu ativo. Se eu não investir, pelo menos, o mesmo tamanho da minha depreciação e amortização, no final das contas, eu posso estar com a expectativa de declínio da minha empresa. E esse investimento, esse CAPEX, no final das contas, afeta o meu caixa. Ou, pelo menos, eu tenho que usar a dívida e o aumento do endividamento é aumento do risco da empresa. Então eu preciso, por conta dessas considerações corretas do Warren Buffett, que sempre tem um olhar de longo prazo, não a ótica curto-prazista do mercado que prefere o EBITDA, então o EBIT é o indicador mais importante. E ele evoluiu 6% em dólares e no ano 15%. E essa evolução espetacular de 15% do EBIT decorre, como eu disse, do cobre e do níquel. E a demanda continua em evolução. Tanto assim que a Vale ajustou para cima o seu guidance a respeito do cobre e do níquel. Olha só aqui, ó. Fato relevante, atualização de projeções. Projeção anterior. Cobre, ó, volume de produção, tá? Volume de produção. 350 a 380. Subiu para 360 a 380. Níquel, de 175 a 200, 185 a 200. Para resumir, a Vale vai produzir ainda mais cobre e níquel. Por quê? Porque a demanda não para. Fluxo de caixa livre teve crescimento, isso é bem positivo, mas também pode decorrer do fato da empresa não estar investindo tanto. Tá? Ano passado ela acabou tendo que investir mais por conta dessa forte demanda aí de cobre e níquel. Dívida líquida, na versão expandida aqui. Você teve o quê? Você teve aqui, ó, uma queda de 4%, que é positivo. E investimento em imobilizado intangível no ano, praticamente neutro. Ó. Na verdade teve uma queda, como eu falei, ó, a empresa reduziu o nível de investimento. Então ela aumentou receita, aumentou EBITDA, mas não aumentou o nível de investimento. Tá vendo? É o que eu falei. E essa queda no lucro líquido, Luan? Por que teve essa queda aí? 26% de queda? A explicação tá aqui, ó. Uma variação de quase 800 milhões de dólares na marcação a mercado de derivativo, ante uma forte base de comparação no segundo trimestre de 2025. Então tá aqui um dos motivos também pelos quais você não tem que ficar tão atento ao lucro líquido, mas ao EBIT, como mostrei, que cresceu no período, em dólares, obviamente, porque você pode ter marcação a mercado derivativo. Essas empresas fazem proteção contra a variação cambial. Você tem marcação a mercado por conta do preço derivativo, você tem marcação da dívida. Olha a dívida da Suzano. Várias vezes você vê ali marcação na dívida. Simples, né? Eu devo 500 milhões de dólares com o dólar a R$ 5. Aí o dólar cai para 4,50, eu tive um ganho de 500 milhões em reais. Mas é um ganho, vamos dizer assim, meramente virtual, né? Porque se voltar a cotação, eu vou ter que desembolsar a mesma quantia. Então é isso, né? Então isso não importa tanto. Não dê muito valor para isso. É claro que, tá? A gente não pode ignorar perdas gigantescas a título de uso de derivativos, como aconteceu com a Sadia ano passado. Quebrou a empresa por conta disso. Não tô falando para ignorar completamente, mas não é para dar tanta importância. Se a empresa aumentou a geração de caixa, como foi o caso aqui de Vale, é um resultado positivo. E quanto ao câmbio, isso está fora do controle da empresa. Não é uma métrica gerenciável. Existem as métricas gerenciáveis e as não gerenciáveis. O câmbio não é gerenciável pela empresa. E maiores tributos sobre o lucro, outra métrica não gerenciável. Então, no final das contas, vamos combinar?
Resultado de Vale, sob a ótica do lucro líquido, só foi negativo por conta de pagar mais impostos sobre o lucro e por conta de marcação a mercado derivativo. Então, no fundo, nada preocupante. O meu custo de dívida, ó, pós-hedge, olha a importância do hedge aqui. Por mais que você possa ter essas perdas aí. 5,6%, então ela tem um custo de dívida baixo, tá? Em dólares. Tem um prazo médio de dívida longo, 8 anos. Ano passado estava maior, mas ainda é longo. Eu tenho uma relação de dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1. Para Vale, que é uma empresa que vende muito, é uma ótima geradora de caixa. Isso não é preocupante, mas para outras empresas pode ser. Então depende muito. A alavancagem do EBITDA depende muito do nível de volatilidade da receita da empresa. No setor siderúrgico, esse nível de endividamento pode ser um problema, especialmente quando a gente tiver essa guerra aí de preços e tarifas. Nossa, isso aí é problemático. Aqui não tem muito disso. E aí, só para reforçar aqui para você a importância da diversificação de negócios na Vale, que a Vale Metais Básicos, cobre e níquel, teve uma evolução no EBITDA ajustado de 95%. Você tem noção como isso aqui impulsionou o resultado da Vale? Porque soluções de minério de ferro, você teve uma alta de 2. Faz nem cócega. Agora aqui sim. E aí, vale ressaltar que isso se intensificou no segundo trimestre de 2026. Olha, quase 1,3 bilhão de dólares de geração de caixa só a partir de Vale Base Metals. E aí eu tô falando de cobre principalmente. Teve uma alta de 91%. Loucura, né? No final das contas, olhando para o semestre em comparação com o primeiro semestre de 2025, eu tô falando, olha só que interessante, que por conta dessa alta, hoje, quase 30% do EBITDA vem da área de metais básicos. Isso no passado não era nem 10%. Você tem noção do impacto disso aqui? Então agora o negócio da Vale é 70-30, 70 minério, 30 cobre e níquel. Maravilhoso, né? E aí, a empresa consegue suportar o período de minério de ferro mais fraco dessa forma. E aí o que vai acontecer quando a gente tiver uma alta no minério de ferro e o cobre eventualmente se estabilizar, ter queda de preço? Aí você vai compensar aqui na balança, né? Então essa balança ajuda muito a passar por períodos mais difíceis ou de baixo crescimento econômico mundial, como a gente está vivenciando hoje, ajuda a passar por mais tranquilidade. E aí você vai recebendo ali um yield interessante se você comprou a preços interessantes. Então, para quem tem ações da Vale, manutenção tranquila, né? Manutenção tranquila, nada que preocupe, dívida está controlada, com prazo médio longo, com custo baixo, EBITDA subindo, especialmente por conta da área de metais básicos, surfando com essa guerra da inteligência artificial, desses fortes investimentos que atraem o preço do cobre para cima. Então, muito bacana. E no final das contas, você tem o gatilho do câmbio, né? Esse dólar mais baixo afeta negativamente a receita da Vale em reais. Mas será que a gente vai ter esse dólar a R$ 5 por muito e muito tempo? Não sabemos. Isso aqui é um outro gatilho que poderia beneficiar, porque isso aqui prejudicou o resultado da Vale em reais no período. Mas até quando? Não sabemos. Claro que o câmbio poderia se valorizar ainda mais, então o dólar poderia cair ainda mais. É um outro risco. Mas, de novo, essa diversificação de negócios também ajuda a minimizar um pouco desse risco. Porque se eu tivesse, por exemplo, hoje 5% ou no máximo 10% do EBITDA vindo daqui, da área de metais básicos que está subindo, aí um dólar caindo, isso seria insignificante. Porque se eu tenho um dólar caindo e 90% do meu negócio é minério de ferro que não sobe, aí eu vou ter queda do resultado em reais. Então seria um problema. Mas isso hoje está bem ajustado em Vale. Essas então são as considerações que eu queria te trazer a respeito de Vale, não se preocupe. Preço teto está lá para os membros. Te convido a se tornar membro do canal, você pode cancelar a qualquer momento. Centenas de vídeos, planilha de valor intrínseco, que é o mesmo que preço teto. Você tem acesso aos vídeos exclusivos da minha carteira pessoal de investimentos. Tá tudo lá. Dá uma testada, vê se faz sentido para você. Se não, cancela, sem problema nenhum. Vida que segue. E aí, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou sempre lendo os comentários. Você me ajuda a trazer conteúdo aqui para o canal. Então comenta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.